Bora lá resolver juntos essa questão das ciências médicas 2019/2. A gente começa fazendo a leitura desse texto motivador, desse texto da questão, que é um texto da Folha de São Paulo, um editorial, tá? Vamos lá então. Distância tem cura. Poucas atividades humanas se beneficiaram tanto da tecnologia quanto a medicina. Seria um desperdício, com efeito, se normas do exercício da profissão antepusessem obstáculos ao próximo passo nessa marcha, a telemedicina. É meritória, sim, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que disciplina essa modalidade de assistência à saúde, embora eventuais ajustes e aperfeiçoamentos devam ser discutidos pelo setor. Entidades regionais fazem restrições aos dispositivos. O texto, que entrará em vigor em maio, estipula critérios e condições para o recurso a computadores e internet em vários procedimentos, com destaque para dois que ainda suscitam algumas reações refratárias: consultas e cirurgias. O CFM, Conselho Federal de Medicina, deixa claro na resolução que o encontro presencial entre o médico e o paciente representa a melhor maneira de realizar diagnósticos e definir condutas. Por outro lado, reconhece que essa situação ideal pode ser impedida por empecilhos como a distância da moradia do enfermo ou a ausência de especialistas nas proximidades. Há outras ocasiões, como o retorno para avaliação de exames clínicos solicitados, em que o deslocamento até o consultório não acrescenta ganho significativo. Muitos pacientes e médicos já recorrem a mensagens de celular para essa atualização de informações. Agora, isso se autoriza para consultas regulares, mas há condições, como a de que a primeira consulta ocorra face a face e, em caso de doença crônica, que haja encontros pessoais a cada 4 meses. O CFM abre exceções para áreas remotas, caso em que admite primeiros encontros virtuais. Além disso, toda teleconsulta terá de ser gravada e necessita de autorização do paciente, assim como de providências do médico para garantir o sigilo do arquivo digital. Cuidados similares se exigem na realização de telecirurgias, em que o cirurgião se vale de robôs operados à distância. Neste caso, é obrigatória a presença de outro médico ao lado da pessoa operada. Dispositivos tão prosaicos quanto telefones mostraram providenciais, pondo especialistas à disposição de clínicos gerais para debater condutas, o que evita filas e exames desnecessários. Não haveria por que renunciar a tecnologias para encurtar a distância entre pacientes e médicos, desde que estes, claro, estejam disponíveis na ponta da linha e que as conexões de fato funcionem. Não há máquinas que curem falta de pessoal e infraestrutura. Galera, bora lá então. A gente tem um texto interessante que vai falar sobre a telemedicina, os avanços dela e algumas limitações. Então, existem alguns casos em que ainda se considera, o atendimento presencial importante, como primeira consulta, como cirurgias e assim por diante. Bom, vamos ver então o que o texto cobra da gente em relação a isso. Depende-se do texto a certeza inquestionável de que, ou seja, o que o comando quer da gente? O que a gente pode afirmar com certeza? Não é uma inferência, uma possibilidade, um desdobramento. O que a gente encontra de respaldo no texto? Letra A. Os encontros virtuais possibilitam a economia de tempo e a precisão de diagnóstico em doenças crônicas. Gente, o texto não fala em momento algum sobre a precisão. A economia de tempo, de certa forma, é apresentada. No entanto, gente, a questão desse diagnóstico, da precisão, a gente não pode dizer que o encontro virtual vai trazer isso, tá? Isso é um trator de interpretação indevida. O texto não traz isso, é uma extrapolação que a gente não pode apresentar. Letra B. A presença física do profissional de saúde é prescindível, tendo em vista a evolução tecnológica, ou seja, a presença física é evitável, ela não é tão necessária assim. Imprescindível é aquilo que é muito necessário, prescindível é o contrário, tá? Então ela é dispensável? Gente, cuidado, tá? Aqui a gente tem um distrator de interpretação indevida, caso você tenha marcado essa alternativa, muito provavelmente pelo desconhecimento da palavra prescindível, né? O texto, ele apresenta algumas situações em que é prescindível, em que é dispensável a presença física do médico, mas ele não vai dizer, em momento algum, que isso se torna dispensável, que essa presença é prescindível com a evolução tecnológica. Cuidado. Letra C. A resolução do Conselho Federal de Medicina acerca da telemedicina merece ser louvada. Galera, aqui a gente tem o nosso gabarito, A alternativa está correta porque o texto ele enfatiza que a tecnologia ela é benéfica para a medicina,
Então, ao longo da introdução, ele até coloca, olha, dificilmente você vai encontrar uma área que a tecnologia valorizou tanto, né, trouxe tantos impactos positivos, que não seja a medicina. Medicina foi muito influenciada, e não seria diferente com a telemedicina. Então, que bom, né, porque o Conselho Federal de Medicina, ele dá um passo adiante nesse rumo, né, de valorizar os avanços tecnológicos, tá? O texto está defendendo isso, e é interessante que até a palavra meritória, né, a decisão do CFM, é meritória, ou seja, ela é digna de mérito, ela é louvável, ela é importante, tudo bem? Mérito, ser louvada e ter mérito são termos ali praticamente sinônimos, tá? E a letra D, o uso de robôs operando à distância constitui uma prática de desumanização da medicina. Aqui a gente tem um distrator de logicidade, porque o texto menciona que em telecirurgias, quando o médico opera à distância por meio de um robô, é necessária a presença de outro médico. Então, não há uma desumanização. O texto não fala sobre isso, é ilógico. Essa questão é uma questão de nível médio, tá? Principalmente a letra B aí, gera um nível de dificuldade maior, mas ainda assim eu espero que você tenha acertado ou então entendido a resolução, ok? Beijo enorme e até a nossa próxima questão. Tchau, tchau!